podcast Conversa Teia. E esse vai ser muito divertido. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube ou nos ouvindo através do Spotify. Nossa convidada de hoje é a professora Elizabeth Guerra. Ela que é especialista em inclusão e educação especial. Ela que é mãe do Arthur, é nossa porta-voz aqui no perfil do Portage, professora do curso Aba na Prática e mentora também. Elizabeth, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí da sua carreira profissional e também pessoal e já começar respondendo para a gente como que foi que o autismo entrou na sua vida. Bom, pessoal, olá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né, em poder participar aqui com vocês do podcast, Joana. E dizer que eu sempre fico muito feliz em poder participar dos eventos com a academia, contribuir com tudo aquilo, né, que na verdade a academia mesmo que trouxe de conhecimento para mim. Então, assim, como a Joana já disse, né, eu sou professora, né, tenho as formações em educação especial inclusiva, né, trabalhei muitos anos dentro da área da educação, com crianças com autismo, né, atualmente eu sou terapeuta ABA, né, eu sou analista do comportamento, também trabalho atendendo crianças, dando supervisão, né, mas o autismo, ele entrou na minha vida muito antes disso tudo, né, como a Joana disse, eu tenho o Arthur, que é o meu segundo filho, né, eu também tenho a Isabelle, e o Arthur, ele tem TEA, né, e ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, né, hoje ele está com 10 anos e meio, então há praticamente 10 anos que eu venho, né, buscando por capacitação dentro do autismo, dentro das práticas baseadas em evidência para o TEA, para auxiliar o meu filho principalmente, né, não só ele, né, mas também os meus educandos, que muitos tinham TEA, mas, assim, a minha motivação foi pessoal, né, foi para auxiliar o Arthur, que na época a gente não tinha, né, o acesso a tratamentos, o acesso às terapias necessárias, então eu fui aprender, né, para enquanto mãe poder contribuir melhor para o desenvolvimento dele, né, poder Sim. ampliar muito daquilo que ele recebia nas terapias, né, e foi aí que eu encontrei a Academia do Autismo, né, então foi nesse momento em que eu estava ali um pouco perdida, né, naquela fase de luto pelo um diagnóstico, mas ao mesmo tempo lutando, né, do luto para a luta, para poder promover o desenvolvimento dele, foi aí que a academia apareceu na minha vida. E eu comecei a fazer os cursos de capacitação na academia, né, e aí surgiu uma grande oportunidade de fazer parte da equipe, né, ali, com os mentores, né, e a equipe de ensino. Então, assim, é uma história, assim, que às vezes eu começo a falar, eu começo a ficar muito emocionada, né, porque na verdade é um presente na vida, né, de nós que somos familiares de pessoas com autismo, poder, né, participar de uma instituição como a academia, né, com toda essa história do professor, da Maiara, dos meninos. A gente sabe que é muito além de capacitar pessoas, né, é um propósito de vida, né, então, Sim. assim, foi assim que eu cheguei até aqui, né, que eu tive as oportunidades de, então, né, ser professora, ser mentora, supervisora aqui na academia. E eu acho que resumindo é isso, né, Joana, o Sim. autismo entrou, assim, na minha vida com o diagnóstico dele, e após o diagnóstico dele, também recebi o meu aos 36 anos, né, então foram várias descobertas, até mesmo, né, descobertas pessoais que anteriormente eu não tinha noção que fosse o autismo também, né, pelos seus Sim. ali níveis, né, e a todas as diferenças que o próprio diagnóstico traz. Então eu acho que é isso, né, então hoje eu estou, né, literalmente, né, trabalhando com autismo e dentro desse mundo todo por essas questões tanto profissional como pessoal também. Perfeito. Hoje nós vamos falar sobre coisas que são muito divertidas, que é o brincar, né? O meu cenário já está um Verdade. pouquinho diferente. Hoje a gente tem alguns materiais da loja da Academia do Autismo aqui para poder mostrar para vocês também, né, professora? E a gente vai falar sobre brincadeiras Maravilhosos. e como que elas podem influenciar, né, no desenvolvimento das crianças com autismo. Sim, Vamos falar um pouquinho também da importância da família no brincar, né? Como que é importante, extremamente. além, extremamente, né? Além da gente falar sobre Uhum. quando a criança não quer brincar, quando ela tem, de repente,
uma preferência, né? Um objeto ali de preferência. Como que a gente deve fazer? Então, tudo isso a gente vai Isso. falar hoje, então você não pode, fica aqui com a gente nesse podcast. Aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa também seus comentários, nos dê sugestões, né, que você quer trazer, que tema que a gente Isso. vai abordar, que a gente vai trazer para você, com certeza. Professora, vamos começar então falando um pouquinho sobre como que as brincadeiras elas podem contribuir no desenvolvimento das habilidades sociais, habilidades emocionais, cognitivas. Fala um pouquinho para a gente sobre como que pode ser, né, esse desenvolvimento aí para a criança através das brincadeiras. Sim. Então, Jô, as brincadeiras, assim, quando a gente fala do brincar, ele é uma parte toda essencial do desenvolvimento infantil, né? Mas por quê? Porque eles vão contribuir com várias áreas, né? Com as diversas áreas e maneiras para o crescimento dessa criança, né? Sem falar que esse brincar, ele ajuda, né? Nas questões das habilidades mesmo, né? Habilidade Sim. social, emocional, cognitiva, né? Então, assim, de que forma? Quando a gente fala de habilidades sociais, né? O brincar, ele vai ensinar essa criança o compartilhar, cooperar, resolver conflitos, né? Ali dentro de brincadeiras, por exemplo, jogos de faz de conta, brincadeiras em grupos, e assim a criança ela consegue aprender sobre, né, essas normas sociais, sobre comunicação, sobre empatia. Uhum. Quando a gente fala da criança esperar a própria vez no brincar, né, ouvir os coleguinhas, né, trabalhar em equipe, então isso se encaixa dentro das habilidades sociais. Quando eu já falo do brincar com as habilidades emocionais, aí a gente já tem aquelas questões, né, onde as crianças conseguem expressar as emoções, experimentar novas emoções, lidar com Uhum. frustração, né, identificar os sentimentos raiva, alegria, né? Isso vai ajudar também a desenvolver aquela autorregulação emocional e mesmo a resiliência que a gente fala, né? Então, assim, Perfeito. através daquelas brincadeiras imaginativas, encenando histórias, a gente vai permitindo, então, que essas crianças elas experienciem, explorem, né, diferentes emoções, né, dentro desse contexto e, além de tudo, ainda desenvolver empatia, né? E aí a gente Uhum. vem com as habilidades cognitivas, né, que é um brincar, ele vai ser essa maneira natural de aprender, né? Não tem Sim. uma regra pré-estabelecida para esse brincar, né? A gente tem muitos jogos, né, que vão envolver resolução de problemas, né? Como, por exemplo, o quebra-cabeça, as peças de Lego, né? E também vão estimular o quê? A criatividade dessa criança, né? O pensamento crítico dela também, né? Então, vai exigir dela ali, muitas vezes, que ela tenha um planejamento, estratégias, né? E aí vai desenvolvendo essa capacidade de pensar, né? De tomar decisões, antecipar as decisões, né? Então, tudo isso está ali dentro do brincar, né? De uma forma, assim, muitas vezes não tão estruturada, mas que vai Uhum. desenvolver todas essas questões, né? Perfeito. E quando a gente tem, por exemplo, compramos vários brinquedos, estimulamos a criança de várias formas, mas ela tem uma preferência. Aquele único brinquedo que ela só fica com ele, quer ele a todo tempo, né? E de repente até não aceita brincar com outros. Isso é até Uhum. algo que a incomoda se a gente vai Sim, insistir, né? Como que a sim. gente pode lidar? Como que acontece de repente dentro de um processo especializado, clínico, né? Uhum. E até mesmo Sim. os pais, né? Como que pode lidar para que essa criança aceite outros brinquedos Aham. ou não? Eu preciso realmente deixar ela só com aquele. Como que a gente pode lidar com isso? Então, Joana, quando a gente fala principalmente das crianças com autismo, né, que tem essas Sim, questões das preferências, né, e que muitas vezes o interesse não é nem um brinquedo, né, tem muitas vezes que são objetos, né, que essa criança acaba tendo um maior um interesse. tema, né? Um Sim, personagem. isso, exato, um hiperfoco, algo assim, né, Uhum, bastante restrito muitas vezes, né, e que dificultam o trabalho, né, se a gente não tiver ali algumas estratégias, né, para utilizar. Então, assim, até já, né, deixando dica para os profissionais, é sempre bom passar tudo isso para os pais, né, para que os pais tenham uhum. essa noção também do que fazer,
né, ali no em casa Perfeito. com a criança. E eu ainda digo isso, assim, como experiência própria, né. No começo, lá no desenvolvimento do Arthur, pequenininho ali, 2 aninhos, era muito difícil fazer com que ele se interessasse por outros brinquedos que não fosse aqueles carrinhos de Hot Wheels. Ele só brincava com aquilo, Uhum. ele só aceitava aquilo, né. Então muitas vezes, né, por falta de um conhecimento, de uma capacitação, eu ficava frustrada, né, porque você compra um brinquedo bacana, legal, e a criança muitas vezes não olha nem para o brinquedo, é mais fácil ele se interessar pela caixa do que pelo brinquedo, né. E Sim. depois quando a gente começa a se capacitar, buscar as estratégias, ter um feedback desses terapeutas, a gente começa a ver que tem, né, algumas questões que precisam ser trabalhadas. Por exemplo, assim, né, quando a gente vai trabalhar com as crianças, né, que ele tem essa questão do hiperfoco, tudo tem que ser introduzido ali de uma maneira bastante gradual. Por exemplo, né, Uhum. novos brinquedos, novas brincadeiras, eu vou associar a esse interesse que a criança já tem, né, de uma maneira gradual, né, para que não fique aversivo para ele, né. Então, assim, também, Uhum. demonstrando como brincar com esses novos brinquedos, né, através de uma modelagem, né, participando dessas brincadeiras, deixando isso tudo muito divertido, muito lúdico, para que assim a criança consiga se engajar, né, mas nunca retirando aquilo que é hiperfoco dela e oferecendo só Uhum. outro, né, mas fazendo um pareamento, na verdade, com esse hiperfoco. Então, assim, oferecer também, muitas vezes, uma variedade de brinquedos, né, que, por exemplo, possam, até, ter uma certa semelhança com aquilo que a criança gosta, né, mas que não seja o mesmo. Se ela gosta de um brinquedo com som, oferecer outros brinquedos com som, com luzes, com o mesmo personagem, mas que o brincar ele se dê de uma forma diferente, para que ela possa, então, escolher o que ela quer, né, e isso dá aquela Uhum. sensação, né, de controle para a criança, né. Então, assim, é o que a gente faz muito no ensino naturalístico, a gente parte daquilo que a criança gosta, daquilo que está motivando ela, para então ensinar aquilo que ela precisa desenvolver, aquilo que ela precisa aprender, né. Então isso também ocorre quando a gente vai, né, introduzir novos brinquedos, né. Trabalhar também com as questões de elogios, recompensas, né, durante a interação com a criança, então isso tudo fica lúdico ali e faz com que ela aceite novos, né, novos brinquedos ali, e também faz com que ela entenda que o ambiente é seguro, é agradável, né, é acolhedor, livre de outras distrações muitas vezes, né, para que ela a gente consiga Uhum. então, né, fazer com que ela se interesse, né. E também, quando a gente fala sobre, essa interação, né, da criança, não só com o brinquedo, mas com outras crianças também, né, é muito importante, Uhum. porque muitas vezes ela fica naquele brincar restrito com aquele objeto, né, e acaba não interagindo com outras crianças, né. Então, nesse Sim. momento também é importante a gente propor brinquedos que ela possa dividir ali com outras crianças, para a gente aumentar também essa interação social, né, o engajamento com outras crianças, né. Então é importante também a gente lembrar, assim, quando a gente fala dessa questão, né, de como oferecer, como fazer com que a criança se interesse por outros objetos, da individualidade dessa criança com TEA, né. Eu tenho que levar em Uhum. consideração aquele indivíduo, aquele sujeito, né. Então a gente coloca algumas estratégias, algumas, né, dicas no geral que pode dar certo, mas sempre levando em consideração a individualidade, né. Então, às vezes, a gente vai ter que dar um passinho atrás, né, voltar um Sim. pouquinho, né. Se eu quero colocar vários brinquedos para criança, mas eu vejo que aquilo incomodou a criança, né, eu começo de pareando um para um, né, então tudo isso a gente precisa Uhum. observar dentro do próprio contexto, né, e que geralmente quem passa essas informações, principalmente para os pais, são os terapeutas que estão em atendimento com a criança, né. O perfil da Sim. criança é esse, a melhor forma de fazer é essa, né, mas no geral, né, isso acontece dessa forma. Perfeito. Esse pai, por exemplo, essa mãe que está em casa, e você falou bastante em observar. Então, acho que um ponto Isso, importante, né, é dar esse brinquedo, né, trazer esse algo novo, mas observar como que a criança vai estar reagindo, né, isso, ali, exatamente. recebendo esse brinquedo novo, né? Isso, Muito bacana. exatamente. E você falou um negócio legal, muitas vezes eles gostam mais da caixa do que do brinquedo, né? Exato, exato. Então, Isso assim, às vezes a acontece gente muito, precisa né? muito.
Muitas vezes a gente precisa acabar pareando o próprio brinquedo com embalagem, dando uma função ali junto, Aham. para a criança conseguir observar que não é a embalagem, sim aquilo que estava dentro, né, que é o brinquedo, Uhum. né. Então isso E quando acontece muito, acontece muito, muito. e quando acontece com os utensílios da mamãe? Aquele monte de topoé que criança gosta, tampa de panela, né, quem Sim, nunca? Quem nunca, não é demais. verdade? Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você também aí na sua casa, com a sua criança, se ele tem esse interesse por abrir os armários, por brincar com coisas que na verdade não são brinquedos, né? Isso, que são aquilo que eu até comentei anteriormente, são objetos, né, com outra função, mas para Sim. eles, muitas vezes, aquilo ali é muito mais interessante que um brinquedo, com som, luz, cores, personagens, e acontece muito realmente, né. Eu já tive em alguns atendimentos crianças que se interessavam por tampa de panela, uma escova de dente, Aham, aham. um determinado objeto, uma embalagem de shampoo vazia, então assim, a Uhum. gente acaba tendo que usar uma embalagem de sabonete, a criança andava com aquela embalagem de sabonete o tempo todo, né, e aí você pensa: "Meu Deus, o que que eu vou ensinar a partir de uma embalagem de sabonete, gente?", né. Fica algo muito restrito, né, e que se a gente não tiver Sim. aquela, né, um clique ali, né, o que fazer para ensinar essa criança, né, muitas vezes a gente acaba não Sim. conseguindo, né. Então assim, esse interesse, né, Joana, por objetos em comuns, né, Uhum. do brincar, na verdade, acaba também se tornando uma estratégia, né, para ensino, porque a gente pode transformar, na verdade, esses objetos em ferramentas educativas, né, e com eles Perfeito. trabalhar algumas habilidades. Por exemplo, né, se eu preciso trabalhar coordenação motora fina com a criança, né, então eu uso Uhum. garrafinhas ali, né, garrafa PET com tampinha, para que a criança enrosque e desenrosque essa tampa, né, eu posso encher essas garrafas com materiais diferentes, né, para trabalhar essa questão do tato, da percepção sensorial da criança, né, Uhum. aqueles escorredores de macarrão com palitinho também para trabalhar dentro dessa coordenação motora fina, né. Quando a gente fala do desenvolvimento já mais, assim, cognitivo, né, trabalhar com classificação dos objetos por tamanho, por cor, por forma. Aqui em casa a gente usava muito aqueles tapoeres, né, pequenininhos assim, vasilhinha plástica com Aham. tampinha, né, a gente separava das tampas para que o Arthur pudesse encaixar e fechar, né, ou às vezes eles vêm em tamanhos diferentes que você consegue colocar um dentro do outro, né, então Sim, isso chamava mais a atenção dele do que aquele Lego colorido que eu comprava para ele fazer, para montar, para né, para montar. desmontar, então ali para ele estava mais interessante, né. Além de que com esses, né, materiais a gente também consegue, estimular a criatividade e a imaginação da criança, né. Por quê? Eu Uhum. falo assim para as mães, né: "Gente, vamos criar instrumento musical". Se ele gosta da garrafa PET, a gente coloca numa garrafa carocinho de feijão, na outra de milho, a outra é um outro grão, e isso faz, sons diferentes, né. E Sim, aí você acaba montando ali, instrumentos musicais com sons diferentes, que vão estimular muitas outras questões da criança, né, e não deixa dela perder o interesse pelo fazer, porque ela está brincando com aquilo que ela gosta, né. E sem falar que perfeito. tudo isso, né, acaba estimulando também a interação social, né, a cooperação, Aham. comunicação, né, então assim, a gente tem que encontrar esse equilíbrio, né, Joana, muitas vezes entre aquilo que Sim, é familiar da criança, é algo que ela gosta, com um brinquedo mesmo, né. Então assim, a perfeito. gente vai fazendo dessa forma. Dar um significado, né, para esse objeto, trazer Isso, ele a importância aí no que você estava falando, e aí veio um link na minha mente, a importância do familiar, do pai, da mãe, falar desses interesses para o terapeuta, para que ele sim, possa, né, linkar ali de que forma vai trabalhar, trazendo para dentro da terapia esse material, para ir isso, trabalhando exatamente, através disso, né? Muito, nossa, muito perfeito. interessante. Nas anamneses, geralmente, a gente coleta todas essas informações, né, para a gente realmente testar ali, né, nas intervenções, na escolha do que né, dos reforçadores para criança, do que Sim. utilizar, né, e muitas vezes eu vou partir disso, não tem como, a criança ainda não tem, né, outras intenções de brincar, outros, né, objetos que ela gosta que Uhum. eu usar. Então, na verdade, às vezes, eu Uhum. vou me parear enquanto terapeuta com aquela tampa que ele gosta de usar, com aquele objeto que ele usa em casa, para depois se propor Perfeito. novos, né. E aí a gente consegue Sim. chegar
na intenção mesmo de trabalhar com os brinquedos ali durante as intervenções. Sim, e isso é tão importante para, a criança, porque o fato dela ver esse objeto dentro do ambiente terapêutico gera confiança, né, ele vai se sentir à Sim, vontade naquele ambiente, porque é sim, algo que ele já gosta. Nossa, como isso. uma coisa linka na outra, isso é muito importante. Estamos falando um pouquinho de brincadeiras, a importância do brincar e tal, mas eu imagino que, como nós estamos falando, né, de crianças dentro do espectro, a gente precisa também estar Uhum. atento muitas vezes o que a gente precisa fazer, né? Atento durante a brincadeira do que a gente não pode fazer. Ou até mesmo para o pai, Sim, dentro sim, de casa, para a mãe, quando estiver brincando, conseguir identificar e entender o limite, de repente, daquela criança, para ela não vir a ter uma desregulação, né? Ali no momento da brincadeira isso, e aquilo não ser prazeroso. Como que sim. seria isso? Como que você pode trazer para a gente aí, de repente, a atenção e até mesmo dicas de como agir nesses momentos assim, né? Então, Joana, essa é uma questão bastante importante também, né, que não só os pais, né, se deparam com ela, mas também os terapeutas, né? Muitas vezes a gente Uhum. recebe algumas questões, assim, principalmente nas supervisões, né, a criança não gosta de uma determinada Sim. brincadeira, né, ou de um determinado estímulo, isso desregula a criança. Então, assim, é aquela questão que eu disse, é tudo muito individualizado. Né, o perfil daquela criança. Então, quando eu vou propor, né, o ensino de qualquer comportamento ou uma brincadeira ali, eu preciso lembrar, antes de tudo, né, daquilo que essa criança gosta, aquilo que ela permite que aconteça, né, porque a brincadeira ela tem que, acima de tudo, né, a intervenção ou em casa com os pais, tem que respeitar, né, o sujeito, tem que respeitar a criança e as suas preferências, né, para que ela continue Uhum. motivada, né, seja algo Sim. prazeroso. Então, assim, tem alguns pontos, assim, que a gente tem que, né, ter um olhar diferenciado por conta do TEA, né, e todas as questões ali do transtorno, e umas dicas que são bastante importantes também, como, por exemplo, assim, a gente observar os sinais, né, porque a gente que Uhum. trabalha com comportamento, a gente sempre fala, tem um antecedente para aquilo acontecer. A criança, ela deu um sinal, né, de que um desconforto, um estresse, um afastamento, ali ela se irrita, ou ela emite alguns comportamentos, ela faz alguns gestos de empurrar o brinquedo, de jogar, né, aquilo que está ali. Isso já é um sinal de que aquilo não está prazeroso para ela, de que ela não gosta, né. Por Uhum. exemplo, às vezes a gente vai fazer dentro do contexto clínico, ou mesmo aqui, né, com meu filho em casa, muitas vezes eu comprava algum brinquedo com som e luzes, né. As luzes Uhum. mas o som não. Então ele mostrava para mim onde estava a pilha, e era para mim tirar, ele fazia o movimento de tirar, né, porque ele ainda não conseguia vocalizar, dizer, né, "tira a pilha", então ele virava o brinquedinho, assim, mostrava e fazia assim, que era para mim tirar. E aí quando Sim. desligava, ele brincava, né, então isso é um sinal de que está causando um desconforto pra criança, né, então assim, o ambiente, na verdade, ele precisa ser calmo, né, calmo, perdão, ele precisa ter poucos estímulos visuais, muitas vezes, né, para que a gente não tenha essa sobrecarga na criança, visual e até mesmo sonoro ali, né, auditivo, para não dar essa Uhum. sobrecarga, né. Quando a gente diz também em respeitar o espaço pessoal da criança, tem muita criança com TEA que elas não gostam de contato físico, né, Sim. excessivo, né, ficar pegando na criança, fazendo cosquinhas, né, que a gente tem Sim. muito disso dentro da questão mais naturalística, né, muitas vezes. Ou mesmo Uhum. os pais gostam, né. "Ai, faz É. cosquinha, isso e aquilo", e a criança não gosta muitas vezes, né. Então a gente precisa, né, respeitar essa questão, né, de Sim. não ultrapassar esse limite da criança, né, pensar: "Olha, é da mesma forma que poderia acontecer comigo, né, tem questões que eu não gosto e eu gosto que isso seja respeitado". A criança muitas vezes ela não consegue te dizer, mas ela dá esses Isso. sinais, né. Outra Perfeito. outras questões que eu coloco sempre para os pais é quando eles dizem assim: "Ai, mas quando a gente vai brincar e aí chega a hora de parar de brincar, a criança também não aceita", né. Então assim, Sim. também acontece, e ali causa uma frustração, ali causa a crise. Então o que que acontece, né, não interromper bruscamente. "Ah, eu estou brincando ali e de repente, né, eu notei, hora do jantar, hora de pôr no banho, hora de sair para uma terapia, eu retiro o Uhum. brinquedo e eu quero levar a criança".
Não dá para ser assim, Uhum. né, porque muitas vezes eles não têm essa questão de saber lidar com a frustração, então eu tenho que também planejar, Uhum. né, até mesmo para interromper essa brincadeira. "Olha, nós vamos brincar mais uma vez, depois nós vamos fazer outra coisa", dá uma previsibilidade, né, para essa Perfeito. criança. "Olha, nós vamos terminar esse Sim. jogo e depois nós vamos fazer outra coisa", né, para que a criança e para que a gente também tente direcionar essa atenção que ela está ali na brincadeira, para um outro Uhum. contexto, mas de uma forma suave, né, sem ser muito Uhum. brusca, né, essa quebra brusca da rotina, né, para eles é muito, assim, frustrante mesmo, né. Sim. E aquelas questões também, né, dessa flexibilidade, né, no brincar. A gente precisa muitas vezes ajustar, né, a brincadeira de acordo com a necessidade da criança, né, e com a previsibilidade. Não é porque a determinada brincadeira ela tem uma regra que ela precisa acontecer engessada daquela forma, né. Se eu estou Uhum. brincando ali com a criança, por exemplo, até um episódio que aconteceu essa semana na intervenção com aquele brinquedo do pula pirata, né, a criança se Uhum. assustava quando o pirata pulava, a gente coloca a espadinha e ele pula, e ela se Sim. assustou. O que que eu fiz? Eu tirei o piratinha dali, coloquei uma bolinha ali dentro e a gente continuou brincando. Então, quando a bolinha caía, ela não fazia aquela explosão e o boneco bate no chão e faz barulho, né. E aquela bolinha ali de Uhum. silicone não, ela saía do barrilzinho e caía no chão rolando, a gente ia buscar e voltava. Então, assim, é o barril do pirata pular? É o barril do pirata. Mas a criança não tem uma flexibilidade para lidar com aquilo, não consegue lidar com aquilo. Então foi a bolinha, e tudo bem, né, não tem problema, Sim. né. A gente é que tem que perceber essas questões e fazer o melhor para a criança, né, dentro de uma paciência, de uma compreensão, né, de uma comunicação clara, que foi o que eu fiz: "Olha, o pirata está te assustando, vamos colocar a bolinha. Olha a bolinha, ó, a tia Beth vai colocar". Apertei uma vez, a bolinha caiu, ok, né. E o brinquedo Uhum. tem a mesma função, troca de turno, Sim. trabalhar cores, né, o aguardar a minha vez, a sua vez, né. Então tudo isso a gente conseguiu trabalhar, mas dando outras características para esse brincar, né, Joana? Sim, perfeito. Muito bom. Dentro de casa, vamos pensar assim que essa mãe, esse pai aí tá dentro de casa Aham. e a gente tem as tarefas, né, normais, até algumas que a gente pode ir introduzindo aos poucos, né, para Sim, as crianças fazerem e que não só tem a parte social ali da família, mas que também desenvolve habilidades nessa criança, né? E aí eu vou com deixar um certeza. desafio para você trazer para a gente aí que tarefas a gente pode trazer de dentro de casa, transformar elas de forma lúdica, para que essa criança se envolva nessas tarefas também. Então, Joana, em casa, assim, eu sempre digo para os pais, né, a gente precisa, né, colocar a criança para participar das rotinas ali, né. Mas isso também não vai poder ser participar das rotinas da forma como um adulto executa as tarefas. Não, né, vai ter que ser ali dentro de um contexto de brincadeiras mesmo, né, para que ela Uhum, ache aquilo bacana, né, para que ela se sinta engajada. Então, assim, as dicas, assim, né, no geral, a gente pode criar o quê? Áreas específicas ali dentro da casa, para que a gente tenha um cantinho de leitura, um cantinho para um artesanato, de repente, até com uma reciclagem, algo assim, um espaço para brincadeiras, assim, mais de coordenação motora, né, grossa ali dentro de casa, para que a criança escolha, né, esses locais para uhum, brincar. E assim, dentro dessa rotina, então, dessas brincadeiras, desses locais, é que a gente vai incorporar atividades do dia a dia da casa, ali. Por exemplo, se a gente está arrumando a casa, né, a gente espanando um móvel, uma coisa ou outra, a gente pode fazer o quê com a criança? "Olha, a mamãe escondeu pecinhas de Lego, onde a gente vai, né, limpar, e você vai achar", né. Então, assim, a criança está participando, mas ela está fazendo uma caça ao tesouro, por exemplo. Né, ela tá: uhum. "Olha, são pecinhas de Lego azul", então todas são azul, a criança vai procurar aquilo, né. Então se ela tá ali ajudando, né, tirar um pó de um móvel, a varrer, que a gente, né, tem aquelas vassourinhas pequenininhas que a criança gosta de ficar atrás varrendo, brincando, né. Sim. A gente pode transformar isso numa caça ao tesouro, por exemplo, né. Cozinhar junto com a criança, aqui em casa funciona
bastante, assim, sabe? O Arthur gosta muito de ver a forma como as receitas estão sendo feitas, né? Os ingredientes, ensinar sobre medidas para a criança, né? As Uhum. medidas ali, um copo disso, uma xícara daquilo, essa é a colher, né, de chá, essa é a colher de sopa. E aí você vai trabalhando com essa criança, além de que nesse momento você trabalha as habilidades motoras finas, muitas vezes. Né? Você deixa a criança mexer a receita do bolo, né? Você deixa ela Sim, picar os ingredientes, você ensina ela a pegar as coisas na geladeira, né? Isso tudo pode ser uma brincadeira. Ah, vamos ver se você consegue achar um determinado alimento dentro da geladeira. Olha, eu vou contar até 10, deixa a criança abrir a porta da geladeira, procurar ali dentro. Ah, você achou? Muito bem, agora vamos para o armário, né? Então, assim, tudo isso fica lúdico, né? E ajuda a sim. criança a se desenvolver, né? Muitas vezes ela nem Uhum. percebe, né, que ela está passando por um momento de aprendizagem, mas ela está, né? E aí a gente pode também brincar, por exemplo, com essa criança, né, com a imitação, né? Jogos de imitação ali, né? Dentro de casa mesmo. Vamos brincar de supermercado? Vamos lá no armário da compra? Olha, vamos fazer uma lista. Então, eu quero que você pegue esse e esse alimento, né? Então, a criança vai lá, abre o armário e ali ela pega, né? Ou ela guarda Uhum. esses alimentos quando a gente chega do supermercado, né? Coloca ali na mesa e Uhum. diz: Olha, eu quero que você guarde o leite, o Nescau e algo assim, algo que ela tem conhecimento, né? Algo que muitas Sim, vezes ela gosta, um alimento que ela gosta. E a gente trabalha dessa forma com ela, né? Então tem inúmeras maneiras de você introduzir a criança, né, dentro dos afazeres ali da casa, da rotina, né, doméstica, colocando para que ela faça atividades, né? sim. Tarefas colaborativas, por exemplo, né? Para as crianças que já são maiores, ensinar essa criança a dobrar uma roupa, por exemplo, né? Tira as peças da Uhum. criança ali, vamos ensinar a dobrar, né? Na verdade, ela vai achar que ela está fazendo uma atividade de competição. Vamos ver quem dobra mais. Mas não, ela está aprendendo a dobrar as Uhum. próprias roupas, né? Muitas vezes a gente Perfeito. começa com uma bermuda, que é mais fácil, né? Dobra no meio, dobra de novo, acabou, né? Então, vamos ver quantas você Uhum. consegue dobrar enquanto eu estou dobrando. Olha, né? Então, isso tudo traz o contexto lúdico, mas não deixa de ensinar aquilo que ela precisa aprender, né, ali dentro do ambiente doméstico e também compartilhar muitas vezes depois, né, essa experiência, generalizar, na verdade, não compartilhar para outros ambientes, né? Sim. Não, muitas dicas incríveis, adorei todas as dicas. Transformou aí a casa realmente num É, ambiente extremamente lúdico, né? Muito bacana. Professora, você é é, professora do nosso curso de aba na prática aqui, né? Que isso. fala um pouquinho aí dessa estrutura do atendimento, de como fazer, né? Sim, sim, Como aplicar a aba, né? E aí eu queria que você isso. falasse um pouquinho para a gente dessa dessa questão do brincar de forma estruturada, intencional, usando a aba, né? Como Uhum. que isso é feito? Você falou muito sobre observação, né? Tão importante Sim, para saber sim, qual caminho, qual direção, né? Tomar mediante a preferência da exato. criança, mediante todo o processo. Fala um pouquinho para a gente sobre a aba. E aí eu vou botar aqui também o nosso card do curso para quem quiser conhecer o curso Aba na Prática. Então, fala um pouquinho. Isso, gente. Então, assim, como a Joana já disse, né, o nosso curso ali da Aba na Prática, ele é bem completo, né? Ele pega toda essa questão desde receber a família, estruturar os protocolos, aplicação de protocolo, ensino mais estruturado, ensino mais naturalístico ali, né? Sem falar nas simulações de ensino, né? Que aí vocês conseguem visualizar realmente acontecendo na prática. Né? Então, quando a gente fala da gente utilizar a análise do comportamento, né, com essas brincadeiras estruturadas de uma maneira intencional, né, a aba ela é uma ciência, né? A aba é ciência, né? Então a gente vai utilizar dos princípios comportamentais dessa ciência para ensinar então habilidades para a criança, né? Aquelas habilidades que ela precisa desenvolver. Mas como eu sei quais são? A partir das avaliações, né? Eu avalio essa criança, eu vou mensurar quais são os excessos comportamentais, os déficits comportamentais, as lacunas desse desenvolvimento, né? Para que a gente possa, então, promover as mudanças positivas e necessárias a ela, né? Em cada um desses contextos. Então, assim, a gente consegue, né, dentro dessas brincadeiras estruturadas a partir da análise do comportamento, então, ensinar, né, habilidades específicas dentro da comunicação,
da socialização, do autocuidado, de uma maneira que ela fique sistematizada e seja eficaz realmente, né. Por quê? Uhum. Quando a gente diz assim, eficaz, porque ela está baseada na individualidade do sujeito, né. Então é aquilo que a gente sempre fala, né, nas aulas da academia: "A aba não é receita de bolo". É sempre de Sim, acordo com a individualidade do sujeito. Eu preciso sim avaliar, ter um plano, né, de intervenção, seguir corretamente, reavaliar e propor esses objetivos. Mas que para que tudo isso possa acontecer, a gente tem que ter, essa individualidade, reforço positivo, que é um dos princípios fundamentais que a gente trabalha dentro da aba, né, porque utilizando esse reforço e ali durante a brincadeira, principalmente, eu consigo fazer com que aqueles comportamentos que eu desejo que a criança, né, aumente, que ela vai emitir numa frequência maior, que já é uma linguagem que a gente usa dentro da aba, eles possam, ser uhum, repetidos no futuro, né. Então eu uso esse reforçamento para que a criança se mantenha motivada, engajada e aumente a frequência da emissão desses comportamentos, né. E assim também, falar de aba, né, falar do brincar em aba também traz aquela questão de uma estrutura e de uma previsibilidade, que foi o que eu abordei anteriormente, até mesmo quando eu vou parar uhum. uma brincadeira com essa criança, isso precisa ser previsível Exato. para ela, para que eu não cause uma frustração, para que eu não leve essa criança à emissão de um comportamento, né, que muitas vezes é inadequado e que vai atrapalhar, né, o desenvolvimento dela ali, né. Então, assim, ter essa previsibilidade, né, dentro do ambiente, oferecer uma estrutura clara, né, objetiva nas brincadeiras, o que vai acontecer, isso reduz a ansiedade da criança e aumenta o engajamento, né. Então ela deixa de emitir comportamentos ali que vão atrapalhar esse ensino, né. E sem falar que na análise do comportamento, ela permite que a gente, faça todo um monitoramento do desenvolvimento da criança e ajustes nisso também, né, no progresso da criança, né. Por exemplo, se eu percebo que a criança ela está se, né, se desenvolvendo em uma determinada área, né, dentro daquele brincar, mas que outras áreas, né, ainda estão com uma defasagem maior, eu consigo, né, redirecionar esse meu ensino, para que ela realmente consiga se desenvolver em todas as áreas necessárias, né, e de uma forma Uhum. eficaz, né. Então essas brincadeiras também estruturadas a partir dos princípios da análise do comportamento, elas ainda vão garantir, né, as habilidades sociais dessa criança, porque a gente vai trabalhar troca de turno, compartilhar as brincadeiras, né, a criança vai conseguir interpretar os sinais sociais que acontecem ali, né, nesse brincar, né, além de que, por fim, a gente tem que generalizar essa aprendizagem, então não pode ficar restrita a um determinado ambiente, ela precisa fazer aquilo em outros ambientes, realizar aquela Sim. determinada ação em outros ambientes. E é aí que entra o papel dos pais. Por quê, né, Joana? Porque Uhum. se só o terapeuta sabe como realizar e a criança só segue as demandas do terapeuta, quando os pais vão fazer, a criança não responde, né. Sim, Então aí os pais entram com essa questão de uma capacitação para que eles possam continuar esse ensino em casa, né, perfeito. generalizar, Uhum. né. Então, assim, isso tudo, né, a aba dentro do brincar, ela vai tornar todo esse processo divertido, envolvente e vai auxiliar Sim. os pais também, né, nos comportamentos da criança em casa, né, porque aí o pai passa a entender questões, né, da análise do comportamento, passa a entender os comportamentos que a criança está emitindo, né, e aí a gente consegue Uhum. fazer o manejo correto, né, de tudo isso. Perfeito. E esse curso ele é prática mesmo, né, porque são Prática. simulações ali do atendimento, simulações de como, agir, né, de como Isso. fazer com a criança, então é extremamente prática mesmo. Você vai conseguir ver simulações e aí Isso, replicar isso, né. Muito bacana. exato. Sabe o que que eu quero fazer agora? Eu quero fazer, Sim. assim, como se fosse um bate-bola. Ah, Eu falo, legal. assim, alguma habilidade Uhum. que é importante para a gente desenvolver, né, nas crianças, Sim, nos jovens, adolescentes autistas, e você me sim, fala, de repente, uma brincadeira ou um brinquedo que certo. que seja bacana para poder trabalhar. Não só na parte terapêutica,
dentro de consultório, mas também em casa, né? Com os amigos, Isso, né? maravilha. Nesse ambiente extremamente social. Vamos fazer assim, então? Vamos embora. Então vamos. Ó, falamos muito sobre a grande importância das habilidades sociais, né? Então, falando Isso. habilidade social, reciprocidade, que tipo de brincadeira ou Uhum. brinquedos que estimula isso? Olha, Jô, tem milhares, né, mas assim, no geral, né, a gente sempre, vai optar por aqueles com trocas de turno, né, porque aí a habilidade Uhum, social, reciprocidade, eu dependo do outro para realizar, né, o minha vez, sua vez, né. Os jogos de imitação espelhada, que muitas vezes a gente pode fazer, em frente a um espelho ou de frente para outra pessoa, né. Aquilo que a uhum, pessoa faz, os movimentos que ela faz, eu preciso imitar. Né, então, às vezes, a criança com TEA, a gente começa ele de frente para o espelho, para que ele se reconheça, né, ele hã, saiba que ali é ele que está realizando, e depois um de frente com o outro, né. Brincadeira de faz de sim, conta, né, para que a criança ou adolescente, ele possa, eh, praticar diferentes papéis, né, sociais, interagir ali, os uhum, jogos de parceria também, né, pega-pega, jogar bola, passar a bola para o colega, os desenhos em grupo, que eu acho uma atividade muito bacana, porque, assim, quando a gente vai trabalhar habilidades sociais, eu sempre gosto de utilizar essa atividade de desenho em grupo. Por exemplo, eu proponho um desafio, isso acontece muito com os adolescentes, uhum, vamos desenhar, um carro. Né, e aí a gente joga um dado, você começa, aí faz uma parte, agora é a sua vez, você faz a outra. Então eles precisam ali das habilidades, né, de um com o outro, social, para terminar uhum, aquele desenho, né, e não deixar, assim, partes nenhuma faltantes no desenho muitas vezes, então isso funciona muito bacana, né. E aí com as crianças menores, sim, a gente pode trabalhar fantoches, né, ali as uhum, historinhas com fantoches, né, então assim, apresentação de fantoches para o grupo, né, ou mesmo uma conversação entre personagens, um com uma criança, o outro com a outra, né, isso tudo ajuda nessa habilidade social e na reciprocidade, porque precisa ser algo recíproco, né, eu não vou fazer sim, sozinha, esperando o outro finalizar para que eu continue, né. perfeito. Habilidades motora fina. A habilidade motora fina também tem várias, né. A gente falou de, como eu citei, os blocos de encaixe, né, que em casa também Uhum. podem acabar sendo a tampa do Tupperware, né, algo assim, de uma vasilhinha, né. Massinha de Fechar uma modelar. garrafinha de PET, né? Isso, rosquear ali, isso, exato, Uhum. né, uma embalagem de shampoo, muitas vezes a gente usa isso, porque vai também entrar na área dos autocuidados, né, Joana, então é importante que a Sim, criança abra abrir uma pasta de dente, que ela saiba abrir a sim. embalagem do shampoo, né, então tudo isso já o detergente ali na pia, puxar a tampinha para colocar na bucha, né, então habilidade motora fina. Então assim, a massinha de modelar, né, que eu acho que é Uhum. indispensável, assim, para trabalhar essa questão de dissociação de dedos da criança, né, a destreza, né, além da criatividade, enfiar pontas num barbante, né, um botão maiorzinho no barbante, o desenho e a pintura, muitas vezes, né, a pintura, de dedinho mesmo, porque daí a gente trabalha essa coordenação, olho-mão, que a gente fala, né, Uhum. o recorte, a colagem, o jogo com pinça, né, assim, muitas vezes eu falo para as mamães: "Sabe aquela pinça de tirar a sobrancelha, né, a gente pode usar ela muitas vezes para pegar um determinado Sim. grão, um macarrão, aqueles macarrão que já são desenhadinho no pene, alguma coisa assim que a criança consegue pegar", Uhum. né. Zíper, trabalhar com zíper, né, abrindo, fechando o zíper, né, brincar de cozinhar, né, como a gente disse lá, que já entra Uhum. dentro das habilidades domésticas, também ajuda nessa questão da coordenação motora fina, e também montar quebra-cabeças, que entra aqui, mas lembrando que aí não são peças grandes de quebra-cabeça, mas aqueles quebra-cabeças menores, que a gente tem as pecinhas um pouco menores. Uhum. Então isso também vai depender do aprendiz, né, se ele consegue ou não realizar. Mas no geral, todas Perfeito, essas brincadeiras e materiais, eles aprimoram a coordenação motora fina, né. perfeito. E a coordenação motora grossa?
A motora grossa também entra dentro dessa questão do espaço na casa, né, de ter um espaço reservado para essas Sim, habilidades motoras ali, para a criança poder pular corda, para a criança poder brincar de pega-pega, desenhar uma amarelinha no chão, pular a amarelinha, né, brincar com um bambolê e, assim, essas, né, Joana, são brincadeiras que, assim, na época da gente, da infância da gente, a gente via muito. E hoje em dia isso se sim, perdeu um pouco, né, então a gente um precisa pouco. retornar com essas brincadeiras, né, porque elas Sim. são extremamente importantes para o desenvolvimento, né, e são fáceis a gente conseguir fazer com a criança, né, assim, Uhum. promover essa brincadeira, né, então, assim, jogos com bola, dança, né, colocar uma música, dançar com a criança, né, a gente ali tem todas as questões de desenvolver o ritmo e a coordenação corporal ali, né, então correr, saltar, né, escalar, levar essa criança num parquinho para ela escalar, para ela subir no Sim. escorrega, né, então, assim, tudo isso vai desenvolver a coordenação motora grossa da criança, né. Uhum. Perfeito. Habilidades é muito importante também. Comunicação e linguagem. Tem bastante também, né, a gente pode trabalhar com as histórias em grupo, né, de Uhum. uma forma coletiva, a gente pode inventar uma história muitas vezes, né, por exemplo, a gente brinca, né, vai passando a bola, canta uma musiquinha, onde a bola parar, a criança começa a história e continua, sabe, assim, ou Sim. contando em números, e aí a gente vai montando essa história a partir de cada criança, né. Claro que Uhum. a individualidade do sujeito, né, tem crianças com TEA que ainda não vão Perfeito. conseguir vocalizar dessa forma, né, Sim. verbalizar, contar uma história, mas a gente pode utilizar sim, porque facilita, né, auxilia na verdade na comunicação e na linguagem. Jogos com palavras, aqueles jogos que a gente chamava de stop, lembra que a gente colocava Aham. cidade, cor, país, né, então isso tudo é Sim. muito bacana para a criança brincar também, né, auxilia nessa linguagem e na comunicação. Palavrinhas cruzadas, né, que aumentam esse vocabulário da criança. Brincar de faz de conta, que a gente chama de role play, né, brincar do faz Aham. de conta, "Ai, agora eu sou um cozinheiro", então a gente pega toda aquela questão, né, do ambiente ali do Sim. cozinheiro ou do professor, né, eh cantar musiquinhas, né, rimas também, músicas infantis com rima, que vão ajudar a criança a desenvolver a prosódia, a entonação na fala, que é uma questão muito, importante para as pessoas com TEA, né, que muitas vezes não tem essa entonação de fala e de Uhum. prosódia, né, então a gente trabalha Uhum. muito. Jogo da memória, ler em voz alta, deixa eu ver o que mais, rimas eu já falei, entrevistas, né, fazer entrevistas, né, a criança brinca que ela é um jornalista e vai entrevistar alguém, né, então isso também Sim. auxilia para que a criança aprenda a fazer perguntas, né, a ouvir aquela escuta ativa, né, ouvir o outro, Uhum. esperar para perguntar novamente ou continuar aquele determinado contexto, que é o que crianças com TEA também têm dificuldade, né, de iniciar uma Sim. conversa, manter e se engajar naquele assunto, né. Sim. Então eu acho que Verdade. seria isso. Seriam essas. Todas Isso, essas. todas. E a habilidades, assim, sensoriais? Então, Jô, sensoriais, assim, a gente também tem algumas, né, que a gente pode dar dicas. E aí eu sempre gosto de falar também da importância do terapeuta ocupacional, né, quando ele avalia esse perfil Sim. sensorial da criança, para que essas brincadeiras também não se tornem aversivas, como a gente falou anteriormente lá, Sim. né, se a criança ela gosta de som, luzes, né, determinadas temperaturas, então a gente também é bacana quando a gente tem esse feedback, né, desse profissional que avalia essa questão sensorial também. Então, assim, a gente pode montar Uhum. caixas de sensações ali, né, ou caixinhas ou, Uhum. algumas embalagens ali, né, com arroz, areia, massa de modelar, bolinha de gel para que a criança explore com as mãos, aquelas garrafinhas Sim. sensoriais que a gente põe uma água colorida, põe purpurina, põe alguns objetos pequenininhos dentro, piscina de bolinha ajuda demais, massagem com bolinha, a gente passa aquelas bolinhas que tem os cravinhos, né, no Uhum. corpo da criança, claro que respeitando se ela aceita isso também, né. Uhum. Pintura com o dedinho também vai entrar aqui, porque está dentro do sensorial da criança, né. Jardim sensorial eu gosto de fazer muito com as crianças, mas não ter um jardim, mas sim fazer a criança plantar algo, né. Ah, Um vasinho de bacana. flor para que ela possa sentir, né, a terra, a água ali, né, observar o Sim. crescimento dessa planta, né, saber que aquilo ali, né, que aquilo está vivo, né, uma plantinha, né. Eh
Cheiros também, muitas vezes, né, o café, um perfume, Sim. baunilha, canela, né, trabalhar com essa questão, né, do olfato. Brincadeiras com luz e sombra, aquela que a gente vai na parede, fica fazendo os bichinhos, né, com a Aham. lanterna, né, isso tudo é muito legal para essas habilidades sensoriais da criança, né. Perfeito. Tem mais alguma, assim, que você tem ideia para trazer para gente? Sobre resolução de problema, talvez? Imaginação, regulação emocional? Sim, tem algumas, né, quando a gente fala de autorregulação, regulação emocional, né, resolução de problema, Uhum. a gente sabe que é algo que a gente trabalha muito, né, com as crianças com Sim. TEA, principalmente por conta do autocontrole, da flexibilidade cognitiva, né. Então você trabalhar jogos de espera, né, com essa criança ajuda nesse autocontrole, na regulação emocional, né. Um teatro com dramatização para que você possa colocar ali diversas emoções e a forma como elas se Uhum. manifestam, para a criança conseguir reconhecer que você está demonstrando uma determinada emoção, né, e aí ela consegue entender que quando ela sente aquilo, é daquela forma que se expressa, né. Então, assim, Sim. histórias com moral, né, moral da história, deixa eu pensar, mas, os quebra-cabeças vão entrar ali dentro daquela questão da resolução de problemas, né. Quebra-cabeça Sim. da memória, os bloquinhos de construção vão ajudar nessa questão, né, da resolução de problemas. O Tangram, quando a gente usa as formas geométricas, que eu acho que até você trouxe, né, para a gente o Tangram, ele Sim. está por aí, né, a gente tem, Temos pessoal, um na Tangram aqui, loja ó. lá da academia, isso. O Tangram, ele Isso. vai ajudar a criança, né, a formar figuras, né, a fazer esse reconhecimento ali, dessas figuras, a resolução de problemas espaciais, muitas vezes, através desse joguinho, né. Então, assim, com raciocínio lógico também, né, jogos de raciocínio lógico, brincadeira com sequência, né. E um que eu acho bem bacana também, quando a gente fala de resolução de problemas, é trabalhar a construção com materiais recicláveis, porque como a gente disse que tem crianças que gostam, né, de garrafinha, uma coisa É. ou outra, a gente trabalhar com essa criança, reciclando materiais, né, a caixa de sapato vira um carrinho, a garrafa PET vira um avião, né. Então, assim, o rolinho de papel, toalha, viram binóculos. Então, assim, tem muita coisa Aham. legal que dá para ser explorada, né, Ju, dentro dessas questões tanto de autorregulação, né, que é importante, regulação emocional, como também da resolução de problemas, né, que uma coisa acaba se Sim. encaixando na outra, né. E esses materiais recicláveis, por exemplo, eles trabalham muito a imaginação, né, desenvolve a Isso, imaginação. exato, e aí a gente já entra dentro da imitação e da imaginação, né, porque aí, Aham. quando eu estou trabalhando com essas questões, eu estou ali do lado dando o modelo para a criança e ela está imitando o que eu estou fazendo. Né, e Sim. ao mesmo tempo ela começa a criar outras coisas diferentes a partir da própria imaginação, né, ela coloca algo diferente, uma parte diferente naquele brinquedo, vai colorir de uma maneira diferente, vai colocar um detalhe diferente, né. Então quando a gente fala dessa imaginação, né, a gente lembra das brincadeiras de faz de conta, né, Uhum. fazer, histórias inventadas, como eu já falei, jogos com som e movimento, caixas de fantasia, né, eu gostava de montar com o Arthur caixas de fantasia, eu colocava algumas, roupas e acessórios dentro e deixava ele se fantasiar. Né, então ali ele Uhum. inventava que ele era um pirata, mas o pirata tinha uma orelha de gato com algo assim, sabe. Então a imaginação Uhum. fluía muito, explorava muito, né, porque muitas vezes a gente quer trabalhar essas questões e falar: "Ah, mas a criança vai se vestir de um super-herói. Ah, mas fica engessado, o super-herói é esse, a criança não pode explorar". Sim. Não, então tá tudo aqui dentro, é você que vai montar, você vai montar o seu personagem, né. Então saía o Hulk com uma orelha de gato, uma gravata de outra coisa, um sapato maior e assim, né, aquilo fica Legal. bacana, é engraçado, né, a criança acaba Sim, gostando bastante, né. muito legal. E vou trazer para vocês aqui, ó, tudo que a professora Elizabeth falou, todas as ideias. Falamos muito também sobre rotinas, né, o próprio Isso, Tangram, historinhas, ó, isso. tudo isso As e histórias pra muito gente mais. as Pode falar. histórias, né, Joana, pra gente contar, né, a gente conta essas histórias e dramatiza as histórias com a criança, né, então já ajuda ali nas habilidades sociais, na comunicação, na Sim, imaginação.
né? A criança se põe no lugar do personagem, né? Sim, muito importante. E a gente tem todo esse material, ó, dentro da loja da Academia do Autismo. A gente tem aqui atrás, a gente tem aí os quebra-cabeças aqui que são Isso, lindos. Do lado de cá, a gente tem aí a maravilhoso. parte da rotina, tão importante a rotina que a gente falou um pouquinho também. Tem Muito. Tangram, tem vários jogos, então eu te convido também a conhecer a loja da Academia do Autismo, tá aqui o QR Code para você conhecer a loja academiadoautismo.com.br. Professora Elizabeth, nós estamos chegando aí ao final do nosso podcast muito divertido, falando aí dessas brincadeiras, do brincar, dessa importância, que não era o brincar por brincar, né? Não é simplesmente Isso. comprar o brinquedo e entregar para a criança, mas é se envolver, estar junto, observar, buscar ali os pontos de interesse, né? Tanta coisa que a gente aprendeu aqui nesse Isso. podcast. Eu quero já mais uma vez te agradecer por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite e deixar aí nas suas considerações finais. Fique à vontade, tá bom? Para falar e fique à vontade. Bom, Joana, eu que quero agradecer, né? Assim, esse assunto, desde que você fez o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito dessa parte, né? Da intervenção precoce, das brincadeiras, do ensino naturalístico, né? Eu me apaixonei por essa área, né? Desde que eu comecei a estudar análise do comportamento, então eu me dedico muito para essa área, né? Da intervenção precoce, principalmente. As crianças que eu atendo, elas estão ali na faixa etária de 0 a 8 anos, né? Então, realmente é precoce ali. E a gente vê que não tem outra forma, né, do desenvolvimento acontecer Uhum. se não for de uma maneira lúdica, prazerosa, que motive a criança, que respeite essa criança acima de tudo, né? Porque a Sim, aba é isso, né? A aba é perfeito. assentimento, a aba é respeito, é individualização, a aba é manter os pais, né, presentes nessas intervenções, como figuras ativas de todo esse processo, né? A gente precisa dessa parceria, né? E o engajamento dos pais faz total diferença no desenvolvimento das crianças, né? Então, assim, foi muito bacana, né, poder trazer isso para vocês, né, falar um pouco de cada questão voltada a esse brincar, né? A gente sabe que é a dificuldade da maioria das crianças com TEA, se não de todas, né, aprender a Uhum. brincar, se desenvolver através do brincar pelas próprias questões do transtorno, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ver as evoluções na criança, você vê que ela começa a brincar de uma maneira diferente, que ela começa a se engajar diferente, interagir. Isso tudo é muito gratificante, né? Sim. A gente conseguir ver a criança interagindo, solicitando, participando das brincadeiras, né? Continuando, dando função para, né, a imaginação. Então, assim, é muito bacana, né? Então, vocês que estão acompanhando aqui, né, aproveitem todas essas informações, né? Fiquem sempre de olho no canal da academia e aqui no podcast Conversa com Teia. Sempre tem conteúdo muito bacana, indispensável, né? Principalmente para a gente, enquanto familiar de pessoa com autismo, né? E eu acho que é isso, Joana. Só agradecer, né? E me colocar à disposição sempre que vocês precisarem, pode contar comigo, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Que bom que você chegou até aqui e agora você vai poder baixar essa surpresa que nós fizemos com muito carinho para você. Basta ler este QR Code aqui da tela para que você possa ter acesso a esse material exclusivo que vai te auxiliar no brincar das suas crianças com TEA. Depois deixa aqui pra gente nos comentários o que você achou desse material. Um beijão e até a próxima! Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, professora. Muito obrigada a você que está nos acompanhando aqui. Muito obrigada pela companhia, para você que está nos ouvindo também pelo Spotify. Deixe seu comentário, nos acompanhe nas nossas redes sociais, deixe sua sugestão também. Não esqueça de deixar o seu like, de também seguir, né? Clicar aí no sininho para ativar as notificações e você ser sempre notificado quando tiver um vídeo novo. E eu te vejo no próximo podcast. Tchau, tchau! Tchau, tchau.